Olá, meu nome é Thiago Marrara, sou professor de Direito Administrativo e de Direito Urbanístico e nós vamos iniciar agora o Saber Direito Responde. Nós estamos aqui no estúdio com a Júlia, que é acadêmica de Direito, e também estamos aqui com a Nayara, que é arquiteta e urbanista, e está aqui no estúdio em razão dessa intersecção que existe entre o direito e o urbanismo nessa matéria. Além das perguntas que serão formuladas aqui pelas nossas acadêmicas, nós também receberemos perguntas via internet. Dando início ao questionamento, eu passarei a palavra para a Júlia. Eu quero saber qual a efetividade do Estatuto da Cidade em relação ao desenvolvimento populacional desordenado. Obrigado, Júlia, pelo questionamento. O Estatuto da Cidade, na verdade, é a principal lei urbanística do Brasil. É uma lei que foi editada em 2001 pelo Congresso Nacional e que traz as diretrizes das políticas urbanas que os municípios criarão e também traz os instrumentos que os municípios podem utilizar para solucionar inúmeros problemas urbanísticos, inclusive esse problema da ocupação irregular do solo urbano, não é? A ocupação irregular ocorre por uma série de razões. Nós temos ocupações que ocorrem para que a pessoa efetive um direito à moradia, pelo fato de não ter um local para morar, e nós temos ocupações que ocorrem, às vezes, independentemente de um interesse social, não é? Às vezes por má fé, inclusive, adentrando aí por áreas que não deveriam ser ocupadas, não é? O Estatuto é muito importante nessa matéria, porque ele dá os instrumentos que o município poderá utilizar para resolver o problema da ocupação irregular. Então, por exemplo, o Estatuto prevê, não é, a uso capião especial para fins de moradia. Então, ela dá um prazo menor que aquele prazo que nós temos no Código Civil, para que um indivíduo ou uma família que resida num determinado terreno urbano possa adquirir aquela propriedade e garantir o direito fundamental à moradia. O Estatuto da Cidade também, não é, prevê outros instrumentos interessantes. Por exemplo, a possibilidade de se transferir direito de construir, a possibilidade de se vender direito de construir, a possibilidade de se organizar uma operação de reurbanização de uma área decadente ou com problemas, que é o que nós chamamos de operação urbana consorciada. Então, o Estatuto nos dá instrumentos, um cardápio de instrumentos. E os municípios, aí sim, com base nessa lei, escolhem os instrumentos que eles reputam importantes para solucionar os seus problemas, inclusive o de ocupação irregular. Então, agora nós receberemos uma indagação via internet. Eu sou o Pedro, sou aluno do 10º semestre da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e pretendo seguir minha carreira jurídica como advogado. E, nesse sentido, sei a importância do direito urbanístico nessa possível trajetória. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de perguntar para o professor Thiago se é possível o direito urbanístico tutelar adequadamente a função social da propriedade, tendo em vista que ela está a cargo do plano diretor, que é de competência do Poder Legislativo. Vejam, o Pedro nos faz uma pergunta sobre a função social da propriedade e se é possível que o Estatuto tutele adequadamente a função social da propriedade. Então, para entender essa indagação, nós precisamos resgatar algumas coisas. Em primeiro lugar, a função social da propriedade ela está prevista lá no artigo 5º da Constituição. Então, artigo 5º, em um determinado inciso, não é? No inciso 22, ele reconhece o direito fundamental à propriedade e, logo em seguida, no inciso 23, ele determina que toda propriedade persiga uma função social. Mas a Constituição não diz o que é essa função social da propriedade. Quais são os deveres que tem um proprietário para que se devida à função social daquele imóvel que ele tem em seu patrimônio. Então, aí é que entra o papel, novamente, do município. Porque, na prática do direito urbanístico, é o município que vai estabelecer na sua política de desenvolvimento urbano quais são os deveres do proprietário para que ele cumpra a função social do imóvel que tem em seu patrimônio. E isso varia, na verdade, de acordo com cada município. Então, vejam,
Em uma determinada cidade, pode-se estabelecer que os proprietários tenham que construir um mínimo equivalente a uma vez a área do terreno. Em um outro município, pode-se entender que ele tem que construir 3 vezes a área do terreno. Então, na verdade, cada município vai ditar as suas regras de desenvolvimento urbano e dizer quanto do terreno deve ser preservado para drenagem urbana, qual deve ser a altura máxima do terreno para se garantir a iluminação e a ventilação na cidade. Isso tudo, portanto, né, é um resultado da política municipal. Lógico, voltando novamente à questão anterior, essa política tem que se vincular ao que diz o Estatuto da Cidade, né? Mas não é o Estatuto da Cidade que resolve o conteúdo da função social. O Estatuto, novamente, ele dá os instrumentos, as diretrizes, e aí cada município, e nós temos no Brasil mais de 5.000 municípios, estabelecerão as regras específicas de função social para a sua realidade local. Passo agora, então, a palavra à Nayara, que é a nossa arquiteta e urbanista aqui presente. Obrigada. A minha pergunta é a seguinte: como o direito conversa com o urbanismo em prol de regulamentar o uso do solo e as funções sociais da cidade? Como o direito age juntamente com o urbanismo? A pergunta da Nayara é bastante relevante porque não é possível se desenvolver uma política de desenvolvimento urbano adequada sem que o direito, sem que o projeto de plano diretor dialogue com estudos urbanísticos daquela realidade. Então, na verdade, antes de se elaborar o plano, Nayara, é sempre essencial que o município desenvolva um diagnóstico, desenvolva um estudo urbanístico da sua realidade. Tenha toda a cartografia, todos os mapas, todos os estudos da situação da cidade, inclusive sabendo as áreas que são áreas de risco, áreas vulneráveis a desastres, para que então ele possa construir as normas que farão parte do plano diretor. Por que eu estou dizendo que a sua pergunta é relevante? Porque, veja, o que acontece por vezes no Brasil é que os municípios acabam desenvolvendo planos diretores sem o devido diálogo com a equipe técnica de urbanistas. Então, cria-se um conjunto de normas de direito urbanístico abstratas, não é? Um conjunto que é aplicado, às vezes copiado de cidade para cidade, sem a devida, não é, adequação à realidade local. E, no fundo, o que acontece? No final das contas, aquele conjunto de normas urbanísticas acaba não produzindo efeitos transformadores da realidade, porque ele não se adequa ao que está acontecendo na cidade. Então, é aí que vem essa interlocução essencial, não é? Num primeiro momento, os urbanistas têm que entrar com os estudos, não é, para que, então, os políticos, os juristas e os administradores públicos possam elaborar e executar a política urbanística. Além disso, há vários instrumentos do Estatuto da Cidade que dependem essencialmente desse diálogo. Um exemplo disso é o estudo de impacto de vizinhança. Para que a prefeitura, não é, para que o município possa licenciar, às vezes, uma obra municipal que tenha grande impacto urbanístico, como a construção de um shopping center, é fundamental que ele faça esse estudo. E esse estudo é um estudo técnico urbanístico, não é um estudo jurídico, não é? É um estudo técnico urbanístico que vai dizer ao administrador público quais são os efeitos nocivos e benéficos, no nosso exemplo, da construção do shopping center. Então, esse diálogo é essencial, ele não pode deixar de acontecer, e sempre que ele não acontece, sempre que a administração pública não dialoga com os profissionais do urbanismo, nós temos uma legislação que acaba sendo simbólica, é uma legislação que existe, mas que não é capaz de transformar a cidade. Então, a pergunta, eu agradeço, é bastante relevante. Obrigada. Bom, vamos então agora voltar a uma indagação enviada pela internet. Olá, meu nome é Adriele, sou estudante de Direito da Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador, e estou no 6º semestre. Eu entendo que é muito importante conhecer todos os âmbitos do conhecimento do direito para ter uma melhor formação acadêmica e profissional.
Por isso, estou aqui hoje para aprender um pouco mais sobre direito urbanístico e gostaria de fazer uma pergunta ao professor Tiago. Professor, a Constituição Federal de 1988 prevê o Pacto Federativo. Nesse sentido, gostaria que o senhor me explicasse um pouco sobre como se dá a Constituição Federal de 88 e o direito urbanístico, tendo em vista que os entes federativos são autônomos. Muito boa a pergunta, porque diz respeito à complexidade de se desenvolver uma política urbanística num país que envolve 3 níveis federativos. Então, como vocês sabem, a Constituição da República de 1988, no artigo 1º e no artigo 18, ela prevê que nós temos 3 entes políticos, não é? 3 níveis políticos, a União, os estados e os municípios. E quando nós falamos de direito urbanístico, na verdade, todos esses entes atuam. E isso acaba gerando uma série de choques. Então, vejam, para resolver esse problema, é preciso que cada ente federativo se mantenha no seu papel. Então, vejamos, qual é o papel da União em matéria urbanística? Pelo artigo 24, inciso 1º, que trata de competência legislativa urbanística, a União deve se restringir a editar as normas gerais de desenvolvimento urbano. Então, a União não deve entrar em questões específicas de cada município. Ela deve dar os instrumentos, as diretrizes e, então, não é? Essa política será complementada, eventualmente, pelos estados da federação e os municípios, com base nesse conjunto de normas, desenvolverão os planos diretores. Então, lógico, para que tudo isso funcione numa estrutura federativa, é fundamental que cada um se mantenha no seu âmbito de competência. O problema é que nem sempre o âmbito de competência é tão claro assim. E aí, naturalmente, os conflitos urbanísticos surgem e, muitas vezes, acabam sendo objeto de ações judiciais. E aí vem o judiciário no seu papel de também colaborar com a formação da política urbanística, porque é o judiciário que vai definir os limites de cada um desses entes na construção dessa política. Eu vou dar um exemplo. Nós temos algumas súmulas vinculantes do Supremo que tratam desses conflitos. Uma dessas súmulas é a súmula que diz respeito à competência do município para definir o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Por que o Supremo editou uma súmula vinculante sobre essa matéria? Porque houve uma série de conflitos em que se questionava a possibilidade de um município dizer, por exemplo, que horas deve abrir ou fechar um banco, que horas deve abrir ou fechar uma farmácia. Porque, diziam alguns, isso é direito econômico, então o município não pode cuidar dessa matéria. Os entes não se entenderam, houve uma série de conflitos entre entes, entre o mercado e os municípios, isso acabou parando no judiciário, e o judiciário, não é, diante desse conjunto de conflitos, editou uma súmula vinculante, não é, que trata desse assunto e, portanto, solucionou o problema. Mas é natural que esses problemas continuem surgindo e, quando não resolvidos pelos próprios entes, não é, diante da natural imprecisão do direito, não é, o direito não tem como ser completamente preciso, então aí o judiciário entra para nos ajudar a solucionar a questão. Bom, com isso nós encerramos então o primeiro bloco do Saber Direito Responde. Nós vamos para um pequeno intervalo e logo mais voltamos. Olá, vamos dar continuidade ao Saber Direito Responde no nosso segundo bloco, então, começando com uma indagação da querida Júlia. Então, eu queria saber, atualmente, no Brasil, quais são os principais casos em que o direito urbanístico se mostra presente? Bom, Júlia, desde final da década de 90, eu diria que nós tivemos inúmeros casos emblemáticos a respeito da aplicabilidade do direito urbanístico. Um caso que marcou especialmente a sociedade brasileira, sobretudo por conta das manifestações de 2013, foi o caso da mobilidade urbana, que é um assunto de direito urbanístico. Então, vejam, nós tivemos uma multiplicação de frota de veículos e de motocicletas durante a década de 2000
né? Nós tivemos um aumento de problema de mobilidade em inúmeras cidades, principalmente em cidades do Norte e Nordeste, e isso gerou uma série de questionamentos de insatisfação, né? O que levou àqueles grandes movimentos e, naturalmente, levantou muitas questões de direito urbanístico, porque o tema da mobilidade é um tema de direito urbanístico e, inclusive, o Congresso Nacional, no intuito de dar respostas a esse problema, editou a Lei Nacional de Mobilidade Urbana. Esse é um exemplo. Um outro problema importante dos últimos anos em que se mostra presente o direito urbanístico é o da regularização fundiária, é o da tentativa de se solucionar os problemas de expansão desordenada da cidade, de ocupações irregulares e de conflitos entre direitos e interesses públicos. Nós vimos nesses últimos anos, por exemplo, casos de ocupação e que levaram a uma tensão, por exemplo, entre o direito fundamental à moradia e o direito ambiental. Por exemplo, as ocupações de áreas verdes de proteção ou áreas ao redor de zonas de abastecimento de água, não é? E aí, de novo, o direito urbanístico se fez presente, o legislador, o Congresso Nacional, reagiu a isso, não é? E foram editadas novas leis no sentido de se resolver o problema. Vamos, então, voltar agora a uma questão enviada pela internet. Professor, a minha segunda dúvida é a respeito do Estatuto da Cidade. É possível afirmar que ele é o responsável por instrumentalizar o poder de polícia municipal, levando em conta todos os institutos que ele traz? Agradeço a pergunta do Pedro. Sim, o Estatuto da Cidade, ele é o instrumento, ele é a lei que traz os instrumentos de política urbanística e muitos desses instrumentos de política urbanística têm relação com o que nós chamamos de atividade de polícia administrativa. A atividade de polícia administrativa nada mais é do que a atividade estatal, administrativa, de restrição da liberdade e da propriedade privada. E muitos dos instrumentos que são criados e colocados ali no Estatuto da Cidade, na verdade, geram uma restrição a essa liberdade do cidadão em relação ao espaço urbano. Em muitos instrumentos, o Estatuto faz restringir essa liberdade. Então, vamos dar um exemplo básico. Um dos principais instrumentos do Estatuto é a possibilidade de se obrigar o proprietário de um imóvel que não cumpre a função social da cidade a edificar, a construir algo nesse imóvel ou a parcelar, a dividir, a desmembrar ou lotear esse imóvel. Vejam, isso é uma grande novidade, porque até 2001, se eu tinha lá, por exemplo, no meio do centro de uma cidade, um terreno vazio que gerava desperdício de infraestrutura instalada, gerava às vezes problemas de saúde pública, problemas ambientais, antes do Estatuto, o município não poderia fazer muitas coisas contra mim. O município eventualmente poderia desapropriar o meu terreno, mas o município não poderia me forçar a construir algo, ou me forçar a dividir aquele imóvel. Então aí veio o Estatuto da Cidade, e criou esse instrumento com base no poder de polícia estatal, e hoje pode obrigar o particular a fazer algo. E até aí nós temos uma faceta interessante do poder de polícia, porque de maneira geral, o que nós chamamos de atividade de polícia envolve regras que exigem que os indivíduos ou as pessoas jurídicas se abstenham de fazer algo. Só que no direito urbanístico, muitas vezes o poder de polícia, ele se manifesta numa regra que exige um comportamento, como é essa exigência de que o proprietário construa, que o proprietário parcele. Então vejam, uma norma de polícia restritiva da liberdade, mas com conteúdo positivo, que exige do proprietário um fazer e não uma abstenção. Bom, voltamos aqui então ao estúdio, mais uma vez com uma indagação da Nayara. Obrigada. De acordo com tudo o que foi dito, eu queria saber quais são as políticas públicas que podem ser utilizadas
para revitalizar áreas mal utilizadas, mas que têm potencial, e também para garantir que espaços vazios tenham um uso certo? Obrigado, Nayara. Essa é uma pergunta bastante importante, porque por muito tempo, inclusive durante a época em que havia uma inflação muito agressiva no Brasil, as poucas pessoas que conseguiam acumular algum dinheiro, imobilizavam esse dinheiro com investimentos em imóveis ou terras. E nas cidades, essa cultura de investimento em imóvel, muitas vezes simplesmente para garantir, não é, que o valor do dinheiro não se perdesse pela inflação, acabou gerando problemas como os vazios urbanos. Então, nós temos várias capitais e também várias cidades do interior que são todas, não é, se parece um queijo suíço, não é? Elas têm áreas extremamente importantes, centrais, em que a prefeitura, ou melhor, o município investiu muito recurso na construção de infraestrutura de saneamento, de drenagem de águas pluviais, esgoto, etc. E nós temos lá uma série de terrenos vazios sem nenhuma utilização, porque aquilo foi adquirido simplesmente com o intuito de se preservar o valor do dinheiro, né? Principalmente na antiga época da inflação, que nós felizmente superamos, né? Então, veja, o Estatuto ele oferece várias possibilidades para se resolver esse tipo de problema. Logicamente que cabe ao município escolher se vai utilizar ou não esses instrumentos dados pelo Estatuto. Um exemplo de instrumento é, por exemplo, o direito de preempção, né? O município pode estabelecer numa área da cidade a preferência para adquirir um imóvel urbano. Então, em vez de desapropriar, de retirar forçosamente o imóvel urbano, o município pode estabelecer uma regra pela qual o proprietário, caso queira alienar, vender aquele imóvel, será obrigado a oferecê-lo primeiramente ao município. E o município, para resolver o problema, decide então adquiri-lo se quiser, né? Essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade, como eu disse, é a de forçar o proprietário a edificar. Para forçar o proprietário a edificar, primeiramente o município precisa estabelecer os índices de construção, que nós chamamos de coeficientes, não é? Então, o município ele tem que estabelecer o que nós chamamos de coeficiente mínimo, básico e máximo. Então, o município ele precisa informar os proprietários qual é o mínimo que deve ser construído em determinado imóvel. Se o proprietário não construir aquele mínimo, então o município poderá tomar providências, a começar pela, né, instituição de um dever de edificar ou de parcelar. Se eventualmente o proprietário, nesse caso, vamos imaginar que eu tenha herdado de um parente uma grande área urbana vazia, mas eu não tenha recursos para edificar e o município me força a edificar porque aquilo não pode ficar vazio porque gera inconvenientes urbanísticos. Além da edificação compulsória, nós temos o consórcio urbanístico. O município pode tomar aquele imóvel, edificar com seus próprios recursos aquele imóvel e posteriormente devolver, não é, uma unidade ao proprietário originário e vender as outras unidades. Então, por exemplo, eu tenho lá um terreno vazio herdado, eu não consigo construir, o município toma aquilo consensualmente num consórcio, ele constrói ali um edifício, não é? Me devolve 2 apartamentos que equivalem ao valor do terreno e os outros 20 apartamentos o município então usa ou para uma política habitacional ou aliena. Essa é uma inovação também do Estatuto da Cidade que nós chamamos consórcio urbanístico, né? Então, esses são exemplos de instrumentos que estão ali que podem ser utilizados para resolver a questão do vazio urbano e da especulação, né? Obrigado. Bom, vamos então aqui agora voltar a uma questão enviada pela internet. Professor, minha segunda dúvida sobre esse assunto é: qual o meio jurídico tutelado pelo direito urbanístico e quais são os princípios que norteiam esse ramo? Obrigado, Adriele, pela questão. Essa questão é bastante interessante
porque o direito urbanístico ele se relaciona com inúmeras áreas, né? Com o direito econômico, com o direito civil, principalmente a parte dos direitos reais, ele se relaciona com o direito agrário, enfim, ele se relaciona com inúmeros campos do direito, né? O direito tributário e, portanto, é importante saber qual é o objeto do direito urbanístico. Bom, eu diria para você, Adriele, que o objeto principal do direito urbanístico é a disciplina da criação do espaço urbano e da utilização do espaço urbano. Então, o direito urbanístico, ele disciplina o fenômeno da urbanização e depois do funcionamento dessa área urbanizada. Então, basicamente, né, nisso o direito urbanístico vai se separar do que nós chamamos de direito agrário. Então, com isso, eu agradecendo novamente a presença aqui das queridas acadêmicas, da Júlia e da Nayara, e também agradecendo a todos que encaminharam as indagações por internet, encerro esse bloco do Saber Direito Responde sobre o curso de Direito Urbanístico. Obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.